Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, vamos para a nossa aula então. Hoje nós vamos trabalhar matemática e geografia, tá? Matemática faremos as correções da atividade extra, da página 100 e da página 101. E como atividade, teremos a página 102, 103, o livro de atividade 97 e 98. Então, em matemática, nós estamos trabalhando em unidade de medida, o metro. E nós vemos medidas menores que o metro, que são os centímetros e os milímetros. 1 metro equivale exatamente a 100 centímetros. Então, aqui na lousa, na página 100, vocês tinham assim o número 12. Observe as medidas indicadas de acordo com as etapas de um crescimento de uma árvore. Então, eu tinha 98 centímetros, eu tinha 135 centímetros, eu tinha 160 centímetros e 210 centímetros. Então, aqui eu coloquei uma régua, ó, para representar ela. Vamos supor que daqui a aqui eu tenho 100. Então, daqui até aqui eu posso falar em centímetros. Quando eu tiver mais que 100, eu já posso falar em metros, tá? Então, menos que 100 centímetros, mais que 100 metro. E lembrando que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, a letra A. Qual dessas medidas representa menos que 1 metro? Bom, se é menos que 1 metro, então é até aqui é o 100. Porque 100 centímetros não é igual a 1 metro, 1 metro não é igual a 100 centímetros. Então, teria que ser as que tem menos de 100. Aqui em cima, qual que é a menor que 100? É a medida de 98 centímetros. A letra A, 98 centímetros. A letra B. Quais dessas medidas representam mais que 1 metro e menos que 2 metros? Então, para ser mais que 1 metro e menos que 2 metros, ela tem que estar entre 100 centímetros e 200 centímetros. Por quê? Porque 100 centímetros não é 1 metro? E 200 não é 100 mais 100? Então, 200 centímetros são 2 metros. Então, ela tem que estar entre 100 e o 200, tá? Vou colocar aqui os centímetros. Entre 100 e o 200. Vamos lá. 98 é mais que 100 ou é menos? É menos, então não está. 135 é mais que 100? Sim. É menor que 200? É menor. Então, esse aqui estaria. Então, na letra B, 135 centímetros. 160 é maior que 100? É maior que 100, mas precisa ser menor que 200, porque 200 é igual a 2 metros. Sim, é menor que 200, então esse também seria. E 210? É maior que 1 metro? É maior, porque é maior que 100 centímetros. E é menor que 2 metros? Não, não é menor, porque aqui eu tenho 210, eu tenho 200 centímetros mais 10 centímetros, eu tenho 2 metros mais 10 centímetros. Então, esse aqui não entraria. Então, seria só o 135 e o 160. E depois, letra C. Qual é a medida que representa mais que 1 metro? Para representar mais que 2 metros, tem que ser maior que 200. Então, é o 210. 210 centímetros, ok? Então, letra A, 98 centímetros. Letra B, 135 centímetros e os 160 centímetros. E letra C, 210 centímetros. Agora, no número 13. Qual é a altura aproximada de Lucas? Então, quando eu vejo embaixo, só tem um tracinho, né? Os tracinhos, eles vão aumentando de 10 em 10. Num determinado momento, tem mais um tracinho no meio. Então, isso aí representa a metade. Então, daí ele aumenta de 5 em 5. Então, se ele está ali no 130, mais um tracinho, então, aumentou mais 5 centímetros. Então, 135 centímetros. E o da Valéria, 140 centímetros. Se eu fosse transformar em metros, como que ficaria? O do Lucas, ó, 135 centímetros. Aqui eu não tenho 100. Aqui eu não tenho 30. E aqui eu não tenho 5. A cada 100 não vira 1 metro? Então, eu tenho 1 metro, vírgula, 30
30 mais 5 não é 35? 35 dá para ser já 1 metro? Não, porque para dar 1 metro eu preciso de 100. Então, é 1 metro e 35 centímetros. Então, se eu fosse transformar a altura do Lucas em metro, ficaria 1,35 metro. O da Valéria ficaria 1,40 metro, mas aí está pedindo em centímetros, tá bom? Página 101. Em cada consulta com a pediatra, é verificada a altura de Carlos. Na última vez, ele estava com 93. Calcule quantos centímetros ele cresceu, sabendo que a altura dele agora é 110. Então, ele tinha 93 e agora está com 110 centímetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, eu tenho que partir do 93 e chegar até o 110. Que conta que eu faço essa que eu tenho que chegar? É a conta de subtração. Então, o número maior sempre em cima. Então, aqui, ó, 110 menos 93. O 93, lembrando que eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. O número 93 é composto por 2 algarismos, então eu parto da dezena, então 93. Então vamos lá. Eu tenho 0, dá para eu tirar 3 de 0? Ou dá para eu sair do 3 e chegar no 0? Não, porque já passou, né? Então eu vou fazer a troca. Se aqui eu tenho uma dezena, eu tiro essa dezena daqui. Se aqui tinha uma, agora vai ficar com 0. E essa dezena vai vir para cá. Então, agora eu fiquei com 10 unidades. Dá para eu tirar 3 de 10? Sim, né? Quanto que dá? Dá 7. Então, tanto faz eu tirar 3 de 10, como do 3 chegar até o 10. Agora, a minha dezena. Dá para, olha, eu tenho 0 na dezena. Dá para eu tirar 9 de 0? Eu não tenho nenhuma. Não dá, né? Então, agora eu vou pegar da minha centena. Tira a minha centena. Se eu tinha 1, agora vai ficar com 0. E essa centena vai vir para cá. Agora eu fiquei com 10 dezenas. 9 tira 10. 9 para chegar no 10. O 10 tira 9, dá 1. A pergunta é, quantos centímetros ele cresceu? A minha resposta precisa ser completa. Ele cresceu 17 centímetros. Não posso esquecer de colocar o símbolo da minha unidade de medida. Número 15. Maria está ajudando Lúcia a medir sua altura. Para isso, precisou subir em um banquinho, cuja altura é 50 centímetros. Sabendo que Maria tem 115 centímetros, calcule quantos centímetros ela ficou. Então, ela tem 115, só que ela colocou um banquinho. E o banquinho tem 50 centímetros. Ela acrescentou mais o banquinho na sua altura. Então, que conta que eu acrescento? Não é a de soma? Não é a de adição? Então, eu acrescentei. Então, é a conta de mais. Então, 115, mesma coisa. São 2 algarismos. Então, é da dezena que eu coloco. Então, mais 50. 0 mais 5 ou 5 mais 0 dá 5. 5 mais 1, 6. 0 mais 1, 1. A pergunta lá. Quantos centímetros ela ficou subindo o banquinho? Ela ficou com 165 centímetros. Por que eu vou colocar em centímetros? Porque minha pergunta foi em centímetros, tá? 16. Para fazer laços, Maria comprou 3,5 metros de fita. Escreva em centímetros quanto foi comprado. Então, aqui ele me deu os dados em metro, mas eu preciso responder em centímetro. Então, agora eu preciso pensar quanto que vale cada metro. Cada metro me corresponde a 100 centímetros. Então, ele foi lá. Vamos supor que aqui é minha fita. Ele foi e comprou, ó, 1 metro, deu 100. Mais 2 metros, mais 100. Mais 3 metros, mais 100. E agora meio. Qual que é a metade? A metade não é 50? Então, ele comprou 350 centímetros. Foi comprado 350 centímetros. Entenderam por que deu 350 centímetros? Porque são 3 metros e mais meio. Então, aqui, ó, 1 metro e 100, 2 metros mais 100, 3 metros mais 100. E mais a metade, que é 50. Tá certo? Na nossa atividade extra, peguem lá por gentileza, vocês tinham que colocar em centímetros, ó. Então, o peixe, a caneta primeiro, né? Ela tem 10 centímetros, o peixe 7 centímetros, a flor 12 centímetros.
Depois vocês tinham que circular a medida em metros ou em centímetros. Então, no livro eu meço em centímetros. Uma sala de aula eu meço em metros. E o pátio também em metros. E vocês tinham que ver com a régua quantos centímetros tinha. Então, na primeira aí, lembrando que eu sempre começo do zero. Na primeira deu 3 centímetros. Na segunda, ele parou no 2 e mais a metadinha ali dos milímetros. Então, eu falo que são 2,5 centímetros, tá bom? Daí eu uso isso aqui, ó, 2,5, porque é a metade aqui, ó. Então, 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. E o último deu 4 centímetros. Na outra atividade, vocês ficaram algumas atividades para resolverem sozinhos. Então, 5 metros em centímetros. Agora eu tenho que pensar quanto que vale o centímetro em metro. Então, 1 metro nos 100 centímetros. Então, aqui eu coloco 5 metros na minha mão, só que agora eu vou contar em centímetros. Então, eu conto de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500. Então, são 500 centímetros. Daí, a letra F, 8 metros, a mesma coisa. Eu vou colocar 8 dedos na minha mão e agora eu vou pensar neles valendo 100, porque é centímetro. 8 vezes o 100 aqui, ó, 100 mais 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 100, dá 800. Depois, na letra G, 250 centímetros. Eu tenho que transformar em metro. Agora eu faço o inverso. Eu lembro que agora eu posso colocar aqui 2, por exemplo, lembrando que isso aqui agora vai valer 1 e vai valer 1, porque a cada 100 centímetros, então eu tenho 100 centímetros, 200 centímetros. Então, a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, eu tenho 2,5 metros. Então, eu tenho assim, ó, 2,5, só que agora é o M. Para saber, olha a diferença aqui, ó. Deu o exemplo certinho. Aqui eu tinha 2,5 centímetros. Agora eu tenho 2,5 metros, tá? Então, por isso que é importante eu colocar corretamente o símbolo. E a última ali, 120 centímetros, eu tenho 1,20 metro. Então, eu tenho aqui, ó, 100 centímetros, 1 metro. Então, eu tenho 1,20 metro. É assim que eu coloco. Tudo bem? Vamos para as nossas atividades? Página 102 agora. Então, na página 102, nós vamos fazer uma atividade nova. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? 17. A malha quadriculada a seguir é formada por quadradinhos com 1 centímetro de lado. Então, se você pegar a sua régua, a cada lado dela, aqui de quadradinho, vai dar exatamente 1 centímetro. Então, todos os lados têm 1 centímetro. Determine a medida do contorno da figura. Então, o que é contornar? É o que está de fora. Por exemplo, se eu faço assim, faça um contorno numa cadeira. Então, vocês vão fazer o contorno do lado de fora dela. Então, olha aqui. Esse aqui é o exemplo que está na letra A. E esse aqui é um exemplo qualquer que eu estou dando para vocês, tá? Preste atenção como que vocês vão contar. Então, com o lápis de vocês vão fazer o contorno do lado de fora da figura e ir contando. Deixa eu pegar um giz aqui, de uma cor diferente, ó. Então, por exemplo, daqui até aqui eu não tenho 1 centímetro, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quantos centímetros tem aqui? Tem 12 centímetros. Então, eu contornei do lado de fora. Daqui a aqui tem 1 centímetro, daqui a aqui 1 centímetro, daqui a aqui 1 centímetro e assim vai indo. Esse é mais facinho. Quando eu tenho esses contornos aqui, eu também tenho que segui-los. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem pra cá, 7, vem pra cá, 8, 9, 10, até aqui, 11, até aqui, 12, até aqui, 13, até aqui, 14, vem pra cá, 15, 16, 17, 18. Então, essa figura aqui, o contorno dela possui 18 centímetros, tá? Preste bastante atenção, porque se errar um, erra todos. É super facinho. É só acompanhar cada quadradinho
possui 1 centímetro. Então, é só ir somando de 1 em 1, contando de 1 em 1. Quando tiver assim, essas que descem, depois outras que sobem, vai acompanhando. Vocês vão fazer isso com todas as letras, até a letra F. Pois página 103. A página 103 requer um pouquinho de atenção, tá bom? É uma charadinha aí que vocês vão ter que saber o nome aqui dos personagens. Então, vamos lá. Observe as indicações e descubra o nome de cada jogador de um time de basquete. Em seguida, complete a tabela com a letra correspondente a cada jogador. Então, ali, eu tenho 5 jogadores que representam pelas letras A, B, C, D e E. A princípio, eu não sei o nome de ninguém, mas vamos ver que ele vai dando algumas pistas. João não é o mais alto. Não dá para eu saber ainda quem que é o João. Só há um jogador mais alto que Luiz. Então, o Luiz é o segundo mais alto. Só tem um mais alto que ele. Luiz e Pedro têm aproximadamente a mesma altura. Então, aqui já dá para eu saber mais ou menos quem que tem a mesma altura aí. Então, um vai ser Luiz e outro vai ser Pedro. Pedro está entre o jogador mais alto e o jogador mais baixo do time. Então, aqui já dá para eu saber quem que é o Pedro. Quem que é o mais alto e quem que é o mais baixo aí. Então, quem estiver no meio dele vai ser o Pedro. Aí você já coloca o nome aqui em cima para ver quem que é o Pedro. Depois, Paulo é o jogador mais baixo. Esse também já dá para eu saber quem que é. Então, eu vou lá e coloco ali. E depois, João não é o jogador mais alto. Então, de acordo com essas duas informações que você já tem certeza, dá para vocês descobrirem as outras, tá? E na tabela abaixo, vocês vão colocar João é qual letra? É a A, é a B, é a C, é a D ou a E? Fazer isso com todos. E livro de atividade agora, na página 97. Na página 97, vocês vão medir o pincel. Então, começa lá no número 2 e termina no número 13. Então, do número 2 ao número 13, possui quantos centímetros? O celular começa no número 0 e termina no número 10. Então, quantos centímetros ele tem? Número 3, qual é a altura da menina? Então, vocês vão observar ali a Márcia, quanto que ela tem de altura, e a Luciana. E a letra B, quantos centímetros de altura Márcia tem a mais que Luciana? Então, uma aí é mais alta que a outra. Vocês têm que saber qual que é essa medida, qual que é essa diferença. Que conta que eu faço para eu saber essa diferença de altura? Página 98. Número 4. Esse é o tamanho real de um parafuso. Então, primeiro vocês vão estimar, só de olhar o parafuso, sabendo mais ou menos, imaginando quantos centímetros ele tem, só de olhar ali, ele tem tantos centímetros, e vão colocar aí. E depois vão pegar a régua e ver realmente se a sua estimativa estava próxima, se estava correta, se estava muito fora, tá? Número 5. Esse exercício é igual ao que nós acabamos de fazer no livro da disciplina, tá? Ver o contorno e medir em centímetros. E o número 6, vocês vão desenhar nesse quadriculado aqui de baixo. Então, aqui embaixo, vocês vão desenhar um retângulo de 10 centímetros. Lembrando que o retângulo possui dois lados maiores e 2 lados menores. Lembrando que cada quadradinho possui 1 centímetro. Então, divide aí certinho para fazer o contorno dele, tá bom? Então, matemática, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Vamos para a aula agora de geografia. Então, geografia, nós vamos fazer as correções das páginas 67 a 69 e como atividade da página 70 a 72. Em geografia, nós estamos falando sobre a interdependência dos espaços. Então, tanto o espaço rural, ele precisa do espaço urbano, quanto o espaço urbano precisa do espaço rural. Lá no espaço rural, eles fazem as produções do nosso alimento, né? A matéria-prima das nossas roupas, dos nossos móveis. Já o espaço urbano fornece a eles também os maquinários, fornece a eles os produtos químicos para poder cuidar, por exemplo, de uma plantação. Então, um precisa do outro, tá? E vocês tinham como atividade falar o passo a passo do processo de industrialização do leite. Então, o primeiro quadradinho,
é a produção do leite no espaço rural, né? Sendo retirado ali da vaca. Depois o transporte do leite até o caminhão. Depois o transporte do leite para a indústria. O leite chegando à indústria. A produção do leite na indústria. Então eles estão ali preparando o leite, ali embalando o leite. E depois o leite sendo comercializado. Na página 68, vocês tinham que encontrar algumas informações no rótulo. Então, primeira informação, o produto. Esse rótulo é um rótulo de um queijo. Depois, a cidade e o estado onde ele foi produzido. Ele foi produzido em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Depois, a data de fabricação foi no dia 26/8/2019. A data de vencimento, 26/9/2019, o peso, 300 gramas. Depois vocês tinham que ver uma outra informação importante. Ali vocês teriam que colocar a informação manter resfriado a 8 graus. Por quê? Porque se eu mantenho ele fora da geladeira, eu vou estragar esse queijo. Então ele precisa ser refrigerado, ele precisa ir numa geladeira, tá? A manter a 8 graus, para que eu consuma ele com segurança, ok? Na página 69, vocês tinham que numerar a matéria-prima com o produto já industrializado. Então, o chocolate. Então, o chocolate ele foi transformado, como matéria-prima era o cacau. O pão, a matéria-prima dele é o trigo. A geleia, a matéria-prima é o morango. O iogurte, a matéria-prima dele é o leite. A farinha de tapioca é a mandioca e a camiseta é o algodão, tá certo? Vamos para a página 70? Então agora nós vamos começar as nossas atividades. Então ali tem uma casa em construção. A gente não para muito para pensar, nossa, da onde que veio, como que é feito, né? Algumas crianças até perguntam, são um pouquinho mais curiosas, como que é feito isso? Mas a nossa casa, a gente não para pensar de onde que foi retirado, geralmente. Então, olha ali, número 5. Observe alguns materiais e objetos usados nas construções de uma casa. Então, numa casa, no número 1, é o tijolo que a gente utiliza. O número 2 é um bloco de cimento. O número 3 são vidros. O número 4, a louça sanitária. O número 5, o revestimento do piso. O 6, uma pintura, é a tinta, né? 7, a pia. 8, o piso de pedra. 9, a telha de cerâmica. 10, pregos e parafusos. E 11, vigas. Então, esses elementos, eles foram utilizados para a construção de uma casa. Então, eles já chegam prontos para a gente. Então, antes desses elementos chegarem na nossa casa, eles foram retirados da natureza. Lembra como que chama essa atividade? Quando retira da natureza alguma coisa já pronta, que é o extrativismo? Então, retiraram da natureza, levaram até a indústria e ali eles foram se transformando. Então, página 71. Com a ajuda do professor, complete o quadro acrescentando o nome dos elementos da natureza, utilizados na fabricação de alguns materiais na construção. Qual que é o material que eu preciso retirar da natureza para ser transformado em tijolo? Então, retira argila e areia. Essa atividade vocês vão precisar ficar pausando para vocês poderem escrevendo, tá bom? O vidro, para ser feito vidro, é feito com areia e calcário. A tinta é feita com calcário, talco, caolim e titânio. A pia é feita com mármore, pode ser feita com uma pedra mármore, com granito, com ferro e níquel. O piso de pedra, então, é feito com ardósia, ou com granito, ou com mármore. A telha de cerâmica é feita da argila. Pregos e parafusos, então utilize ferro, níquel e as vigas, as madeiras, ok? Então, para a próxima atividade da página 72, vocês vão precisar ir lá no final do livro, lá na página 127, esta aqui, ó, recortar
para poder fazer a próxima atividade, tá bom? Na página 72. Então, ali, ó, a madeira é um recurso natural usado nas construções. Recorte material de apoio, as imagens e colhe-as na ordem representando a transformação da madeira das árvores para serem usadas na construção. Então, na página 72, o primeiro, o corte seletivo de árvores. Então, vocês vão ver ali qual dessas imagens corresponde a essa afirmativa. Depois, a madeira é cortada em toras. Terceiro, a madeira é transportada para serrarias. Quarto, nas serrarias a madeira é cortada em pranchas. 5. Nas fábricas, as pranchas de madeira são transformadas em lâminas e vendidas para a construção civil e de móveis. Então, aqui também a gente pode parar para refletir um pouquinho sobre o uso consciente dos materiais em casa, não é mesmo? Às vezes a gente quer só trocar, mas olha quanto, praticamente tudo que nós temos numa construção de uma casa é retirado da natureza. Então, vamos fazer o uso consciente, não é mesmo? Se eu quero trocar, eu tenho para quem dar o meu antigo, ou então eu tenho que trocar porque quebrou. Então, vamos fazer o uso consciente, porque a natureza vai agradecer a gente, tá certo? Um beijo no coração, ficamos por aqui, até amanhã se Deus quiser. Tchau!